Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor, diga assim, graças a Deus. Você consegue olhar para o seu irmão e falar assim, que bom te ver aqui, é uma bênção ter a sua presença nesse lugar. Falar assim, eu estou muito feliz de te ver nesse ambiente, nessa noite. Eu creio que Deus, nesses dias, irmãos, nesse ano, a gente tem, assim, vivido algumas coisas, né, poderosas no Senhor. Tem tido batalhas, mas também tem tido vitórias, não é verdade? Tem tido guerras, mas também a gente tem vivido vitórias no Senhor, no nome de Jesus. Porque a gente tem entendido nesses dias que a paz é um resultado da guerra, não é verdade? Então não tem como estar em paz sem ter vivido alguma guerra, alguma batalha, algum desafio, alguma coisa que você tem, na verdade, talvez se desafiado, se posicionado, se prontificado, na verdade, ter determinado de falar, Deus, eu creio, eu vou acessar e vou tomar posse. Você consegue falar isso? Eu vou acessar e eu vou tomar posse. Não, fala bem forte, levanta a mão de profeta e fala assim, em nome de Jesus, eu vou acessar e eu vou tomar posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Quero agradecer os irmãos que estão online aí, em nome de Jesus. A gente tem as pessoas nos assistindo aí de fora, elas assistem, tem uns durante o culto, outros depois. Mas assim, Deus tem liberado sobre a vida dessas pessoas uma unção tremenda. Eles têm se conectado com a palavra e tomado posse. Em nome de Jesus, eles têm, em nome de Jesus, acessado aquilo que a palavra está produzindo e aquilo que a palavra está sendo liberada, amém? Porque quando a gente começa a pregar, a palavra começa a produzir um ambiente nesse lugar. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê no nome de Jesus? Então, conforme você vai falando, o ambiente ele vai sendo, fala comigo, sendo produzido, sim ou não? Você vai liberando, na verdade, uma palavra e ele vai, em nome de Jesus. Você já entrou numa agência de turismo baqueado? Triste? Já entrou, irmão? Me ajuda, entrou ou não entrou? Ai, gente, eu tenho que ir para o Caribe, estou até chorando de tristeza. É assim que você entra lá? Ai, gente, eu estou aqui nessa Suíça para ir para Miami. Não, estamos dando angústia. É assim, irmão? Então, o ambiente, já viu alguém entrando? Ô César, eu vi. Semana eu tenho que ir lá para o Posto de Galinhas, ao inclusive. 7 dias. É assim? Irmãos, o ambiente, ele tem o poder, irmão, de determinar. Você vê a pessoa sorrindo, alegre, não é verdade? Fala, nossa, entre a pessoa a primeira vez, nossa, é a primeira vez. Não, eu já fui lá, estou voltando. Aí você começa a falar de coisa ruim? Começa sim ou não? Aí você está lá na agência, nossa, nem queria ir. Estou indo porque, nossa, é o jeito de eu ir mesmo. É assim? Você começa a falar mal das coisas lá dentro da agência? Eu acho que a agência turística acho que é o melhor lugar de trabalhar, eu acho. Na verdade, só tem gente determinada, sabe para onde quer ir, sabe quantos dias quer ficar, sabe o hotel, que na verdade que o bolso está disponibilizando. Sim ou não, irmão? Você entra lá na dúvida. Ah, não sei se eu vou, não sei se eu fico, é assim? Irmãos, eu acho que a agência de turismo é o lugar onde as pessoas vão mais convictas. Não é verdade? Sabe quantos dias, qual que é o hotel, o que cabe no bolso, quantos dias vai ficar, né, o lugar que quer ir, o lugar que quer visitar. Então entenda isso, irmãos. O ambiente, quando a palavra vai sendo liberada, ele vai produzindo, em nome de Jesus, quem crê nisso, irmãos? Ele vai arrancando do mundo espiritual e trazendo para o mundo material, porque isso é fé. Ela é o fim, fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção e certeza, na verdade, daquilo que o quê? Que se espera. Eu não estou vendo, mas fala comigo, mas eu estou crendo. Quem crê nisso, irmão? Quem desse ano, aquilo que você está, em nome de Jesus, visualizando pela fé, vai acontecer. Quem toma posse disso, no nome de Jesus? Eu creio, irmãos, ainda pela fé, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, no nome de Jesus. Quem acessa isso, que eu diga, graças a Deus. Hoje está faltando algumas pessoas, estou sentindo falta de algumas famílias aqui, mas espero que estejam online. Se estiver online, amanhã eu vou ligar. Tem uma palavra para você nessa noite, eu quero falar sobre processo. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. Eu estava, nessa semana, buscando algumas respostas nesse texto bastante, talvez, conhecido, mas eu estava cavando mais fundo, eu tive que, na verdade, entrar num nível de agonia, de angústia, para descobrir os mistérios que está no texto.
E você vai fazendo pergunta para você mesmo e você tem que estar cavando aqui bem profundo. E eu quero falar sobre aprendendo a passar pelo processo. Ou, na verdade, precisamos aprender a suportar o processo. Entendeu isso aí, irmãos? Eu entendo que nesse mês de setembro você tem mais processo do que propósito. Vamos de novo? Nesse mês de setembro você está passando mais pelo processo do que entendendo o propósito. Quem está entendendo o mistério? Porque quando eu falo de propósito, é José sonhando. Processo, José na caverna. Pegou aí? Propósito, sonhando. O trigo dobrando, a lua curvando, o sol curvando. Bom não é, irmão? Sim ou não? Ótimo não é? Processo, José na onde? Me tira daqui, meus irmãos. Para que vocês fez isso? O que eu fiz para vocês? Me tira daqui agora, socorro, socorro. E os irmãos lá comendo tranquilo, esperando Judá voltar. E de repente um decide falar, não, para que o sangue do nosso irmão não fique sobre as nossas mãos. Está passando ali uma caravana, vamos pegar ele e vender para os ismaelitas. Fala comigo, processo. Então entenda isso, nós precisamos de uma igreja que entende o que é propósito, o que é processo. Que entende a etapa que ela está. Que entende, irmãos, a suportar o processo. Sim ou não, irmãos? Porque talvez José, eu não sei quanto a você, mas quando eu leio a história de José, irmão, a história de José para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. É uma das histórias mais completas da Bíblia. Ela nos ensina uma aplicação, porque José, a história de José, ela nos ensina, irmãos, em nome de Jesus, fala comigo, a vencer pelo propósito e pelo processo. Sim ou não, irmãos? O livro de Jó, quando você lê o livro de Jó, é um livro comportamental. O que, na verdade, fazer quando você estiver passando dificuldade. Jó é um livro que te ensina isso. Você lê o livro de Jó, você fala, meu Deus, isso aqui está direitinho me ensinando a como me comportar quando eu estiver passando por uma coisa muito complicada, difícil. Eu preciso me comportar igual Jó. Serve no começo, serve no meio do livro e serve no fim do livro. Uau! Sim ou não, irmãos? Nós precisamos entender que a nossa dificuldade não pode corromper a nossa identidade. Nós somos servos. Vamos de novo? A nossa, grava essa frase, escreve aí, irmãos. Isso é do céu, baixou agora que eu peguei no microfone, baixou o download, desceu lá do céu. A nossa o quê? Não pode o quê? O quê? Irmãos, as nossas dificuldades não podem corromper a nossa identidade. Apesar de qualquer coisa que você estiver passando, você é servo, você é filho. Nós temos acesso, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem algo para fazer muito maior do que a gente pensa. Ah, pastor, não estou vendo nada. Aí é que é o bom. Você não está vendo, quer dizer que Deus está agindo. Porque Deus nunca vai agir para você ver e saber o que Ele está fazendo. Se nós conseguirmos antecipar qualquer coisa que Deus estava fazendo, Deus não é Deus, irmãos. Tudo que Deus faz, Ele faz no oculto. Ele faz, irmão, no tempo, no espaço do tempo. Ele faz no futuro. Deus te vê no futuro. Deus não me vê agora. Agora eu posso estar frustrado, revoltado, baqueado, cabisbaixo. Deus está olhando e falando, nossa, que um dia Ele nem imagina. Ele vai olhar para os céus e cantar o hino da vitória. Estou mudando a história dele, estou mudando a sua casa, estou mudando a sua família, estou abrindo as portas, estou virando cativeiro, estou liberando, na verdade, porção dobrada. Estou liberando em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o nosso caminho é o de Deus. E os nossos pensamentos nem conseguem alcançar o de Deus. Os pensamentos de Deus é muito mais elevado que os nossos, irmãos. Tem hora que a gente fica parecendo ser igual a Deus, querendo prever o que Deus vai fazer e como Deus vai agir. Nós nunca vai prever, nem por uma palavra profética, nem por uma revelação. Irmãos, não dá para prever o que Deus está para fazer ainda esse ano nas nossas vidas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou acessando coisas profundas no Senhor. Eu estou crendo, irmãos, eu estou liberando a palavra e eu estou crendo. E a minha vontade, o meu desejo é que mais pessoas continuem acreditando e crendo. Dando uma na verdade, irmão, de doido na sua fé e deixando a sua fé, falar comigo assim, avançar no propósito. Então fala comigo, nós somos uma igreja que entendemos que precisamos suportar o processo. Porque o propósito Deus já liberou, sim ou não, irmão? O propósito nós já tem. O propósito é nós acessar coisa grande. Agora o processo para passar, para chegar nessas coisas grandes, aí é que fala assim, é um mistério. Que nenhum de nós sabe. Eu não sei, você não sabe, não dá nem para imaginar, irmãos.
Você acha que quando José sonhou, você acha que ele sabia que ele ia passar por aquilo tudo? De maneira nenhuma, se Deus conta, ele iria? Sim, iria ou iria? Você iria? Ele tinha falado o quê? Para quem? Dá para Simeão. Simeão mais correria, dá para ele. Ou dá para Rubem. Sim ou não, que é o primeiro. Não é verdade, irmãos? Então entenda, entre você viver o propósito e passar pelo processo, é tudo mistério de Deus. Eu recebi uma palavra quando eu converti, ela ainda nunca se cumpriu. Tem hora que eu pergunto para Deus, falo assim, está no meu mistério, você está no processo, mas vai cumprir. Eu falo, Deus, que aquele negócio que o senhor falou, eu era novo convertido, até agora nada. Deus falou, fique tranquilo. Eu estou dentro desse tempo ainda. Não está perdido aquilo que eu falei. Não vença aquilo que eu disse. Aquilo que Deus fala não tem data de validade na terra, irmãos. Está dentro do controle do céu. Não é pelas nossas angústias, as nossas aflições, as nossas incertezas que Deus vai agir, irmãos. De maneira nenhuma. Eu estou tão ansioso, estou tão aflito. Irmãos, esquece. Deus nem vai levar em conta aquilo que você está falando, na sua ansiedade, na sua angústia, na sua aflição, nessa perturbação. Deus nem vai mover, irmãos. Deus move quando a gente entrega e fala, Deus, pode agir. Acabou minhas forças, acabou o controle. No tempo do Senhor é o melhor. Olha que palavra, irmão. No tempo do Senhor é o melhor. Você consegue falar isso? No tempo do Senhor é o melhor. Uau, irmãos. Falar é fácil. Viver abacaxi com casca e tudo, goela abaixo. Amanhã, segunda-feira, tem gente. Ai, Deus, e aí? E Deus está falando, mas você não falou que no meu tempo era melhor? O que você está reclamando agora? Deu meio-dia da segunda-feira, está aqui se mesucrinando. Sim ou não, irmão? A gente é desse jeito ou não é? Então eu estou pregando para uma igreja que vai aprender a falar comigo, a suportar, a passar pelos processos. Quantos meses dá falta para acabar um ano? Quantos? É 3 meses de processo. Que o propósito você já sabe. Quanto? 3 meses de processo. Esse ano eu estou num processo tão cabuloso, eu estou igual no funil. Caí de cabeça, não sei se estou em pé, se estou sentado, estou virando. Mas eu estou entendendo. Pegou a visão, irmão? Esse ano foi cabuloso. Sim ou não, irmão? Parece que tem irmão que está tranquilo de vir aí para o céu logo. Não é? Sei para você, mas esse ano para mim foi sangue de Jesus tem poder. Mas eu estou crendo que eu estou no processo e estou aprendendo a lidar com ele. Suportar. Por quê? Fala assim, o maior erro dentro do processo. Pergunta para o seu irmão, fala assim, qual é o maior erro no processo? Posso falar? Você começar a reclamar. Toda vez que você reclama dentro do seu processo, infelizmente, você volta para o final da fila. Se José reclamasse, ele voltava para a cova que ele foi jogado a primeira vez. 13 anos para chegar no reinado. Você nunca vai ver um texto de José reclamando. Já leu a história de José? Começa Gênesis 37, vai até 50. Você nunca vai ver José reclamando de nada. Entenda, para vencer processo, a gente precisa entender. Não podemos ficar reclamando. Esses dias eu ensinei aqui que clamar é pedir ajuda a quem? E reclamar é pedir ajuda para quem? Para o diabo. Quando você reclama, você está pedindo ajuda para o diabo. Você está falando, Deus, o Senhor não pôde me atender, estou recorrendo ao Satanás. Estou reclamando e o Senhor pode me ajudar, seu Satanás? E o Satanás fala, posso sim. Só que a ajuda não vai ser boa. Você acha que eu vou ajudar, mas eu não vou ajudar. Está entendendo o mistério? Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre processo. Me passaram mais cedo, agora é 8 horas. Passaram 15 minutos mais cedo então. Já tem 15 minutos que eu estou falando, viu? Aí para vocês, irmãos, não ficarem muito baqueados, vai terminar no horário. Eu acho. Que eu não posso prometer. Que até agora eu não preguei, mas eu vou começar a pregar. Nós estamos sobre o quê? Fala processo. E propósito. Fala comigo. Eu preciso aprender a suportar. Fala comigo. O processo. Porque não é fácil. Sim ou não, irmão? Primeira coisa que eu anotei aqui, eu achei bastante poderoso, é que nós não podemos deixar esse culto acontecer, fala comigo assim, na nossa alma. Nós precisamos, fala comigo assim, deixar esse culto acontecer, fala comigo, no nosso espírito. Por quê, pastor? Todo processo no espírito, ele é
em nome de Jesus, ele passa mais rápido. Ou você consegue administrar ele de maneira eficaz. Então o que eu preciso entender, pastor? Que esse culto, eu falei de uma agência de turismo, é um ambiente, conforme a gente vai falando, o ambiente vai gerando, sim ou não? Então eu estou entendendo nessa noite, de que esse culto, ele não pode acontecer na onde? Na minha alma. Eu preciso deixar esse culto acontecer na onde? No meu espírito. Você prova pensar que desde o começo desse culto, nós já estamos no espírito? Nós já estamos invocando uma presença que não é da terra. Nós já estamos invocando a presença do Espírito Santo, que ele é um ser espiritual. E nós já estamos invocando a presença de Jesus nesse lugar. Estamos invocando a manifestação de Jesus nesse lugar. Porque quando Jesus manifesta nesse lugar e cura alguém, irmãos, essa manifestação é do céu para a terra. Quem crê nisso, irmãos? Quando Deus lhe abre uma porta, é uma manifestação do céu na onde? Na terra. É Deus liberando uma palavra, falando assim: abra-te, Efatá. Em nome de Jesus, ouva, fale, deixa em nome de Jesus a porta abrir. Entenda isso, irmãos. Uma porta abrir e eu passar por ela, fala assim, duas coisas distintas. Porque tem muito crente que a porta está aberta, tem um ano e ele está lá. E aí, você não vai fazer não, Deus? Deus está falando, passa pela porta. Ah, mas nada dá certo para mim, eu já abri a porta. A porta já está aberta, é só você o quê? O povo de Israel, se ficar só olhando para aquele mar aberto, o que aconteceria? O fato do mar estar aberto mudaria alguma coisa se eles não passassem? Está cheio de crente assim, com o mar aberto e nunca atravessa. Em várias áreas da vida. Deus já abriu e ele não atravessou. Isso me choca, irmão. É uma revelação que eu fico assim: Senhor, tem misericórdia, acorda nós. Porque, irmãos, infelizmente tem gente que nem debaixo de grande, fala assim, de grande ameaça. Fala assim, não reage. Já viu isso? Sim ou não? Tem gente, a gente que mexe com gente há esses tantos de anos, tem hora que eu fico pensando e eu fico analisando e eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem gente nem debaixo de uma grande ameaça, ele reage, ele avança, a porta mesmo aberta, ele fala comigo, ele não consegue falar comigo assim, romper e avançar. Sim ou não, irmãos? Porque o nosso movimento aqui tem que ser, fala comigo, um movimento pela fé. Fala para o seu irmão assim, você precisa se movimentar pela fé. Uau, irmãos. Consegue falar de novo? Você precisa se movimentar pelo quê? Porque fala comigo assim, a fé é tudo que nos move. E o medo é o que te, fala comigo, paralisa. Então se eu sou movido pela fé e o medo é um agente o quê? Fala comigo, paralisador. Eu consigo entender, irmãos, que no mesmo ambiente onde muita gente está com medo, tem uma pessoa que tem coragem e recebe. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque tem gente que tem medo, até fala comigo, de receber. Porque toda vez que você recebe, você sofre mudança. Pegou? Toda vez que você recebe algo de Deus, você sofre transformação, você sofre mudanças. Tem gente que infelizmente acostuma, irmãos, a ficar na dificuldade e não quer, fala comigo, mudar. Ele reclama, mas em nome de Jesus não se posiciona para ser, na verdade, transformado pela mudança que foi gerada pela fé sobre a vida dele. Então, se a fé, fala comigo, é o que nos move. Pergunta para o seu irmão, como que a sua fé está movendo nessa noite? Sim ou não, irmãos? Porque você consegue entender, fala comigo assim, Davi. Davi, quando chegou no ambiente onde Golias estava, fala assim, onde Golias estava. Fala, seu inimigo. Ele moveu pelo medo ou pela fé? O que ele falou para Golias? Você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Isso é agir pela fé. É não olhar o tamanho do gigante, é não olhar a estrutura do gigante, é não olhar para a verdade. O ambiente, irmãos, fala assim, estava todo mundo com medo. 40 dias aquele homem gritou e não achou ninguém. Davi chegou, fala comigo, movido pela fé. Largou as suas cargas, que ele tinha ido para um propósito, do seu pai tinha mandado levar queijo, ver os irmãos, e largou tudo lá, capitão lá, já deu os trem, e já correu. Entenda isso, irmãos, a nossa fé, ela tem que fazer eu e você nos movimentar nela. Nós não podemos viver uma religião, irmãos. Nós não podemos fazer um culto numa religião, no natural, em coisas naturais. Nós precisamos viver, fala comigo assim, o sobrenatural de Deus.
Tudo que Deus quer nesse dia é nos destravar na nossa fé, irmãos. Tudo que Deus quer fazer, eu e você, mover. Fala comigo assim, na fé. Sim ou não, irmãos? A primeira coisa que Davi faz assim, ele ouviu falar. E fala assim, ele escutou. O que Golias estava o quê? Falando. E assim, fala comigo, ele abriu a boca e falou assim, quem que é esse incircunciso que está falando mal do exército do Deus vivo? O que você quer dizer com isso, pastor? Que todo mundo que tem fé, uma hora ou outra, ele vai ter que se posicionar. Gente sem fé nunca se posiciona. Gente com fé sempre se posicionando. Entendeu o princípio? Gente com fé sempre se posiciona. Gente sem fé nunca vai se posicionar. Vai viver uma religião, aquela religião, e a vida nunca muda. Quem quer mudar ainda esse ano, irmão? Quem quer ficar revoltado igual Jó? Levanta a mão aí, quem quer? Igual Jó. Jó levantou de manhã e falou assim, minha queixa hoje é de um revoltado. Estou grilado. Jó ficou tão chapado, irmão, na dificuldade que ele estava, que um dia levantou, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Eu acho que é dia 30 de fevereiro, porque não existe. Que heresia, pastor, eu estou brincando, calma, irmão, fica quieto, calma. Sim ou não? Mas quem quer mudar mesmo, de verdade? Sim ou não? Quem quer mudar, irmãos? Quem precisa que algo mudar ainda esse ano? Fala assim, Deus, esse ano. Esse ano, fala assim, esse ano. Fala assim, situação, você vai enfrentar a minha fé ainda esse ano. E vai sair da minha vida. Vai sair da minha casa. Vai sair da minha família. Vai sair da minha estrutura. Em um nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? Então, quantos creem que se nós nos movimentarmos pela fé, a gente vai mudar o contexto? Sim ou não? E Davi me ensina muito. Porque agir pela fé, fala comigo assim, não é fácil. Mas é necessário. Tem situação, ou você ativa a sua fé, ou infelizmente você vai viver um ciclo que nunca as coisas vão mudar e vai ser sempre do mesmo jeito. Não é verdade, irmãos? Todas as pessoas que recebeu, não recebeu pela condição, recebeu pela fé. Então o que você quer dizer com isso, pastor? Só existe uma maneira de agradar a Deus nesse ambiente. Com o quê? Com o quê? Você quer agradar a Deus? Porque a Bíblia vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do onde? Quem? Do seu quê? Do seu coração. E sem fé é o quê? Irmãos, sem fé não dá para fazer, fala comigo, nada. Sem fé não dá para acessar o céu. Sem fé não dá para viver uma vida de excelência. Sem fé não dá para viver sinais. Sem fé não dá para viver milagres. Sem fé, irmãos, não dá para nem ouvir a voz do Senhor, irmãos. Nós precisamos ser pessoas que se movam, fala comigo, pela fé, irmãos. Quem crê nisso? Quem acessa isso no nome de Jesus? Quem fala, eu creio? Irmãos, fala comigo, essa palavra tem que entrar em nós. Sim ou não, irmãos? Abre aí, João 8,31, olha a coisa forte. Olha o que é a palavra, vamos ver o que é a palavra, João 8,31. Que é o 2,32, é fortíssimo. Disse Jesus a quem? Quem que era esse povo? Fala, judeu. Quem que era esse povo? Uau, irmãos. Você sabe a diferença de judeu, de israelita e de hebreu? Sabe a diferença? Israelita, fala assim, israelita. É todo o povo que nasceu da descendência de Jacó. Era Jacó e se chamou o quê? Todo mundo que nasceu depois de Jacó é o quê? Porque o nome dele foi mudado para Israel. Quem pegou a visão? Fala hebreu. É todo o povo que é da descendência de Abraão, que já é da genealogia lá de Adão e Eva. Pegou a visão, sim ou não? Fala judeu. Todo mundo que nasceu em Israel. Nasceu lá é o quê? Judeu. Nasceu em Israel já é judeu. Pegou a visão aí? Quem que era esse povo? Fala assim, judeu. E esse povo judeu era o povo de quem? Era o povo de quem? Irmão, nós somos o povo de Deus, irmão. Olha a coisa forte. Jesus dizia aos judeus que criam, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus. Qual que é a condição para ser discípulos? E eles criam nele. Então crer não quer dizer, se não tiver o quê? Permanência, irmão. Uau! Ficou ruim, ficou? A gente quer ser assim, ó, igual o gráfico da bolsa de Nasdaq.
Fala comigo, tem que permanecer. Permanecer, ó, subindo. Sim ou não, irmão? Aí ele vai dizer mais forte ainda, ó, verdadeiramente sereis meus. E está falando que eles criam nele, sim ou não? Mas tinha que falar comigo, mesmo crente tem que permanecer. É a maior dificuldade da igreja hoje, permanecer em qualquer coisa. Começa a orar, para. Começa a ler Bíblia, para. Começa a jejuar, para. Começa a parar de falar da vida do irmão, que de repente está lá falando de novo. Começa a parar de fofocar, de repente está lá fofocando. Começa a parar de sabotar. O que mais a igreja tem hoje é pensamento sabotador de si mesmo. Sabota o marido, sabota a esposa, sabota a casa, sabota os filhos, sabota a si próprio. Os pensamentos, irmão, sabotador, acho que é o que mais tem hoje na igreja. Sim ou não, irmão? A igreja se sabota entre si. Não é verdade, irmãos? Mas olha o João 8,32, olha que coisa forte. Conhecereis quem? E a verdade vos o quê? Uau, irmãos! Então eu só posso ser discípulo se essa verdade o quê? Me libertar. Olha o 33. Respondeu o quê? Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu o quê? Irmão, quando a pessoa não quer receber é difícil. Sabia que Jesus vai chamar esse povo agora de filho do diabo? Eu fico pensando num culto desse. Jesus começa a pregar, está tudo dando certo. De repente fala assim, vocês não são filhos de Abraão, não, vocês é filho do diabo, porque vocês procuram me matar. Que culto mais louco. Irmão, esse João 8 para mim é o culto mais louco que eu já vi na Bíblia. Eles vão debatendo, vai para você ver, vai, 34, eles vão debatendo. Respondeu-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do quê? Eles não concordavam. Ora, o servo não fica para quê? Para sempre em casa. O filho fica para sempre. 36, se pois o filho vos liberta. Uau. Você consegue falar bem forte? Se pois o filho vos verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Fala para você, irmão, eu sou livre. Uau, irmãos. Abra aí, Ed, 1 Samuel 17. Olha o texto. 1 Samuel 17. E os filisteus o quê? Ajuntaram as suas forças para o quê? A guerra. Perdão, Ed, é 1 Reis 17. Isso que eu estou vendo que está errado. 1 Reis 17. Então, Eliseu, o quê? O Tisbita. Elias, o Tisbita. Dos moradores de quê? Gileade. Disse a quem? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano, nem orvalho, nem chuva, haverá, senão segundo o quê? A minha palavra. Fala para o seu irmão assim, tudo que eu falo, gera um processo para mim, para passar. Gente que conversa demais, responde processo demais no céu. Porque nós somos refém das nossas palavras. Eu estudei um livro essa semana só para me entender esse versículo aqui, esse primeiro. Eu queria saber por que ele libera essa palavra. A Bíblia vai dizer que Acabe era o rei, Jezabel era sua esposa. E a Bíblia vai dizer que Jezabel tinha 400 profetas de Baal e ela tinha 450 profetas de Aserá. A Bíblia vai dizer que, na verdade, o plano de Jezabel é que ninguém adorasse a Deus nesses dias. O propósito dela era esse. Quando o profeta aqui, Elias, libera essa palavra, ele está liberando contra esse sistema de Acabe e de Jezabel. Ele está dizendo assim, porque o Deus aqui era Baal, e Baal era considerado, fala comigo assim, o Deus da chuva. Era ele que abençoava as colheitas em Israel. Quando ele liberou a palavra, ele estava dizendo assim, um homem só profetizou contra o Deus Baal, e esse homem só liberou uma palavra contra o Deus Baal, e ele falou, segundo a minha palavra, não vai mais o quê? Chover. Mas entenda isso, independente daquilo que você fala, na unção, no poder, fora da unção, não importa, tudo isso vai gerar processo para você viver e passar, e não tem outro jeito. Nós somos refém das nossas palavras. Você quer ver a gente passar é quando Deus pega a gente soberbo. Porque Deus faz o que com soberbo? Convida para tomar café. Fala, nossa, você é tão soberbo, vem cá para o céu não conversar. É assim? Não, a Bíblia fala que Deus o quê? Rejeita o soberbo e aceita os humildes.
Aqui, quando ele liberou a palavra fala assim, foi liberada. Ele entrou no processo. Porque era o versículo 2. 3 coisas vão acontecer aqui. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo, fez o quê? Retira-te daqui e vai para onde? E o quê? Junte aonde? E junte ao ribeiro de Querite, que está aonde? No Jordão. Depois de um grande milagre, o que é que todo mundo quer fazer? Fala comigo, aparecer. Sim ou não, irmãos? Essa geração hoje, qualquer coisa que faz, quer o quê? Está normal, está no centro. Sim ou não? A internet, tudo normal, não é? Só que Deus falou, Elias, você mandou não chover, não choveu. Mas agora eu preciso te esconder. 3 coisas vão acontecer. Fala 3 coisas. Versículo 3, olha o que faz. Primeiro Deus manda esconder, fala esconder. Versículo 3, Deus mandou o quê? Esconder, fala assim, ó. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Versículo 8, fala, Deus está falando de novo. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Primeiro Deus mandou esconder, depois Deus mandou o quê? Levantar. Versículo 18, Deus vai falar de novo. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor. 18, sucedeu o que? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a em quem? A Elias, no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te. Deus primeiro te esconde, depois ele o quê? Depois ele o quê? Está no 17. Deus primeiro te esconde, depois ele faz o quê? Manda levantar e depois ele te apresenta. Ninguém que nunca foi escondido nunca vai ser apresentado. Moisés foi o quê? Escondido. E depois foi apresentado. Deus primeiro esconde, sim ou não? Escondeu. Versículo 9, ele mandou levantar, sim ou não? Quem está entendendo comigo? 3 coisas, fala assim, precisa acontecer. Fala 3 coisas. Deus está falando, se esconde. Fala para ele, se esconde. Para que eu possa cuidar de você. No Querite, sim ou não? Depois ele está falando, se apresenta-te, sim ou não? Levanta-te, para o quê? Fala comigo, tomar posse. Versículo 18, Deus está falando, e disse Deus, apresenta-te, fala comigo, para vencer a batalha. Deus primeiro manda esconder, depois ele manda levantar, e depois ele manda o quê? Se apresentar. É interessante, no Querite aqui, que quando Deus esconde, fala assim, quando Deus nos esconde, ele sempre vai nos sustentar. Diz a Bíblia que nesse Querite aqui, ó, é interessante que eu estava vendo um estudo, ele ficou mais ou menos 1 ano aqui, nesse lugar, chamado Querite. E esse Querite, ele tem 2 pronúncias, tanto no grego quanto no hebraico, ele tem 2 pronúncias. Uma é poldar, fala assim, poldar. Todo mundo que Deus está escondendo, ele está poldando. E outra versão que tem para Querite é moldar. Então Deus está poldando para falar comigo, moldar. Sarepta, que é a outra cidade, quer dizer, fala assim, lugar de fundição. Aonde estava o forno? Fala assim, na casa da viúva. Primeiro Deus molda, polda e molda, depois manda para Sarepta para passar pelo forno. Pegou a visão, sim ou não? Ninguém vai escapar desse princípio. Deus levantou, mandou esconder, e sempre que ele está escondendo, fala comigo, ele está cuidando de você. Pegou a visão, sim ou não, irmãos? Quando Deus alimentava Elias, ele alimentava de que jeito? Tinha água no Querite, sim ou não? E olha que uma coisa interessante, ele estava a poucos metros, a poucos quilômetros do Jordão. Deus falou, é para ficar no Querite, porque lá no Querite eu vou te moldar, vou cuidar de você. Entenda isso, a comida lá vinha da onde? Toda vez que Deus está cuidando de você, não se preocupe. A comida vinha da terra ou vinha do céu? Quem trazia? Por que você desconfia tanto que Deus não pode cuidar de você? A comida vinha da terra ou vinha do céu? O corvo vinha andando ou vinha voando? Por que nós não confiamos que Deus pode cuidar da gente? Por que essa agonia toda? Para que essa aflição toda? Para que ficar ansioso desse jeito, sem pensamento acelerado? Com pensamento disparado, tudo quanto é canto, para que isso? A comida lá vinha do céu, irmão, e não da terra. Era o corvo que trazia, porque entenda, se Deus está escondendo, Ele vai cuidar. Ah, irmãos. Não sei se você está entendendo, não sei se você está pegando o princípio. Olha o versículo 7 e 6, olha a coisa quando os corvos traziam pão e carne pela manhã e como também pela tarde. Sim ou não? Como também pão e carne à noite. Perdão. E bebia e o quê? Do ribeiro. Sucedeu o quê? Passado quanto tempo? Dias.
Esses dias aqui foi um ano, viu? Secou o quê? Secou o ribeiro. Depois que o ribeiro seca, olha que interessante, secou, porque não tinha havido o quê? Fala assim, chuva. Fala bem forte, chuva. Então primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta, depois Deus te apresenta. Quem crê nisso, irmãos? Quem toma posse disso no nome de Jesus? Eu creio nisso, quem crê nisso? Se Elias fica nesse lugar, o que tinha acontecido? Fala, morrido. Entenda isso, fala para o seu irmão assim, tem muita gente assim, insistindo em fonte que já secou. Se ele fica, não é o caso, mas se ele fica, ele o quê? Morreria. Tem muito crente assim, insistindo em fonte que já secou, já não tá entendendo, está falando, não tem mais nada aí. Querido, secou, agora é nova, fala assim, nova etapa. Tem crente que não quer passar, porque Deus já moldou, fala assim, uma argila. Entende? Depois que você molhou, deu o ponto, tem 30 minutos para você moldar, depois ela seca, não aceita mais molde. E assim está muito crente. Entenda isso, irmão, tem fonte que já secou, é para mudar de lugar, é para mudar de estratégia, é para mudar de ambiente. Irmão, tem gente insistindo em fonte que já não tem água mais, é lugar de morte e não de vida. Nem o corvo vai lá mais. Deus estava dizendo a Elias, Elias, se eu te falar um negócio, arrumei outro lugar, outra estratégia, arrumei uma viúva que vai cuidar de você. E olha que coisa interessante, Deus é tão impressionante que ele falou assim, ó, e é na capital da Jezabel, vou te esconder lá dentro para ela aprender. E ela não vai te achar. A história vai dizer que Elias ficou 2 anos em Serepta, sendo sustentado pelaquela viúva. Pensa nisso, irmão, um ano no Querite, sim ou não? Lugar de moldar, e um ano na onde? No lugar de fundição, sendo, na verdade, preparado. Porque para um profeta que mandou não chover, não choveu, estava tranquilo lá, passarinho de manhã, passarinho à noite, tudo tranquilo. E lá achou que ele ia falar e não ia passar pelo processo. Assim está muito crente, achando que é só falar e está tudo certo. Tem hora que aquilo que você fala é aquilo que você vai passar. Tem hora que é aquilo que você está liberando. Ah, se fosse comigo. Olha que loucura, irmão, está contando um caso que tem nada a ver comigo. Tem gente que fala, ah, se fosse comigo eu faria assim, metia a mão na cara. Talvez você vai levar a mão na cara. Não é verdade? Tem gente, irmãos, que infelizmente não entende o propósito e nem entende o processo que está sendo passado. Entenda, nós não podemos parar em fonte que já não está jorrando, nós precisamos mudar, fala assim, mudar a estratégia. Irmãos, entenda, talvez o seu milagre está conectado com o milagre de outra pessoa. Porque quando Elias fala comigo, obedece, ele gera milagre na casa da viúva. Quem está entendendo isso, irmãos? Qual que era a realidade da viúva? Só que fala assim, com alguns cavacos. Que era gravetinho, irmão, fazer uma comidinha pouca, comer ela e o menino e depois. Você acha que mentalmente essa mulher estava bem? Estava bem ou não? De maneira nenhuma, irmãos. Mas aqui dá para entender bem claro que nós, nesses dias, fala comigo, precisamos abrir mão de fontes que já não está dando mais nada. Ou nós muda a estratégia ou a gente morre no Querite. Vai secar nesse lugar e não vai aceitar mais molde. Está cheio de crente no Querite achando que a água vai voltar e não vai. E Deus já deu uma ordem, sai daí. E vai para um lugar, no versículo 8, então veio aí a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, capital, irmão. Pertinho do lugar onde Jezabel nasceu. Na Filícia, era um ambiente lá. Ó, habite ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que tinha o quê? Sustento. Você viu que mudança radical dentro do propósito dele? Irmão, não é fácil não, um cara que mandou não chover, não choveu, diz a Bíblia, Tiago vai falar dele, ficou 3 anos, 6 meses sem chover, olha o poder, mas estava passando pelo processo daquilo que falou. Fala comigo, é muito perigoso. Ficar conversando demais. A palavra, eu nunca, irmão, entrou na fila invisível para passar pelo aquilo que falou.
Eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou fazer isso. Entrou na fila invisível para viver aquilo que falou que nunca. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque o nunca não está na nossa mão. Fala comigo, o nunca é eterno. Olha o versículo bem 9, irmãos. Olha o 8 e 9. Levanta-te e vai aonde? E o quê? Sidom. E habite ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que tinha o quê? Sustente. Sabe por que eu paro para pensar que o milagre, fala comigo, vai vir de onde a gente menos espera. Eu recebi uma revelação essa semana, a pessoa me ligou, eu nem estava pedindo. Ela só me ligou e falou, quero orar. Eu falei, então ora, eu estou aqui de boa, né? E aí ela foi orar, primeiro eu orei por essa pessoa e depois ela orou por mim. Ela queria oração e eu me disponibilizei a orar. Eu falei, não, eu vou orar. Eu orei. Ela falou, pastor, eu tenho uma palavra para lhe entregar. Eu falei, amém, eu também estou precisando. Eu recebo, se você sente orar, eu sinto de receber. Não é verdade, irmão? E aí ela falou para mim assim, pastor, eu vi o senhor prosperando. Eu falei, meu Deus, mas como é bom, o coração da gente tinha de alegria, não é assim ou não? A gente acha que é dinheiro, mas não é só dinheiro, irmão. A gente é bobo demais, irmão. Aí de repente a oração foi caminhando para fora do dinheiro, meu coração entristeceu de novo. Nada a ver, né, irmãos? E ela falou assim, eu vi Deus te prosperando muito. E eu falei, irmão, já pensei num carro. Quem não é bobo, sim ou não, irmão? Eu falei, meu Deus, não, Deus falou, calma aí, meu filho. Fala assim, calma aí. Está acelerado demais. Vai vir, mas é dentro do processo certo. Calma, irmão, está acelerado. E Deus falou comigo assim, eu vou te honrar, vou lhe prosperar, vou fazer isso, foi fazendo, falando coisas espirituais. Irmão, a gente não quer ouvir só coisa espiritual, viu? A gente é ruim de natureza. Sim ou não? Você viu o Elias, o cara mais espiritual, falou para não chover, não choveu. De repente está lá ele não queria, tudo tranquilo, dando certo, sendo moldado 1 ano. De repente Deus fala, secou, sai daí, vai para uma viúva agora. Essa viúva nem é cristã, é pagã. Dentro da capital da Jezabel, você vai ficar lá e lá eu vou te guardar, vou te esconder. Você acha que ele foi feliz? Sim ou não foi, irmão? Porque lá no Querite, quem sustentou ele? Quem? Na casa da viúva, ele proveu o sustento, o próprio Elias. Porque ele falou assim, assim diz o Senhor, enquanto eu estiver na sua casa, a farinha não vai faltar e o azeite também não vai acabar. Uau, irmão! Nós vamos crescendo e evoluindo, irmãos, é disso que nós precisamos. Aí ela falou assim, pastor, eu vi uma pessoa. Aí ela começou em coisas financeiras, aí eu achei bom, irmãos. Ela falou assim, pastor, Deus me mostrou uma pessoa que há muito tempo atrás, esse homem está relutando muito, e a pele te abençoa. Eu já orei para muita gente, não tem nem como eu mapear, nem sei como eu saber. E esse homem vai lhe abençoar muito, esse homem tem muita coisa, muita posse, e esse homem vai lhe abençoar. Aí você fica buscando no HD, não é? Querendo saber quem é. Nunca vai achar. Desisti. Falei, não, ninguém está dando nada para os outros, só se Deus der sonho de faraó. Porque tem gente que faz Deus dar dando sonho de faraó, viu, irmão? Perturba pela manhã, de tarde, procura a pessoa para entregar. Fala ao seu irmão, eu nunca quero ter o sonho de faraó. Porque eu sempre vou perder alguma coisa. Eu já orei para muita gente, ficou bem, e virou as costas para mim. Eu fui só nesses. Não, mas eu já ajudei fulano está bem. E eu tenho um cara que eu ajudei que ele está muito rico. Milionário, é milhão, mas é milhão mesmo. E eu ajudei bastante, chegou aqui sem nada. Hoje ele está milionário. Mas é dinheiro, irmão. Você está achando que é pouca coisa? Não, é milionário. E Deus falou, você nunca vai achar quem é. Porque se você soubesse, não era eu fazendo. Uau! E eu falei, então tá bom, Jesus. Aí ele falou para mim assim, esquece, continua a caminhada. Passar a época que lá eu vou te cozinhar no fogo baixo. Pra você aprender. E eu falei, Jesus, porque esse forno era baixo. 2 anos na casa dessa mulher, o fogo estava muito baixo, sim ou não? Não é verdade, irmão? 2 anos, aquela farinha, aquele pãozinho, comendo aquele tratadinho, né? E ele lá escondidinho, ninguém achava o Elias. Jezabel caçou tudo tecando a cabo também, pagou pro Zé e tudo. Da terra, ali, onde estava ali, ela pagou para achar o cara. E não achava o Elias. O Elias tinha esse poder de aparecer e desaparecer. E ninguém achava ele, irmãos. Porque Deus o guardava e o livrava. Amém, irmãos? Eu profetizo, seu inimigo nunca vai te achar. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Você vai viver essa experiência. E seu inimigo fala comigo, não vai te achar. Então fala para o seu irmão assim, o milagre vai vir de onde nós menos esperamos. Deus planejou o milagre pela mão de uma viúva ainda pagã, nem era crente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque a gente acha que Deus é Deus só dos crentes, só dos cristãos, só dos evangélicos. Deus fala que Ele dá para o ímpio, irmãos. E tira do ímpio para dar para o justo.
Ele faz o rico enriquecer, o ímpio enriquecer e depois abençoar o justo. Entrar na vida do justo e prosperar a vida do justo. Pega essa visão, sim ou não, irmãos? Então eu consigo, fala comigo, fala assim, eu consigo entender que Deus tem uns mistérios que nós nunca vamos entender. Fala comigo assim, por que Deus fez isso? Não, pergunta assim, por que Deus fez isso? Fala assim, o profeta tinha que depender de Deus. Sim ou não, irmãos? O profeta tinha que depender de Deus. A cidade era um dos maiores centros de adoração de Baal. Era o lugar onde, na verdade, ele não podia estar de maneira nenhuma. E Deus falou, é lá que você vai depender de mim, vai comer da mão dessa viúva até o dia que eu quiser. Você aprender a depender de mim. Porque você acha que é só falar para não chover e não vai passar nada, vai ficar aí com a perna para riba no querite, já te moldei, agora você vai para o lugar de fundição. Está entendendo o mistério, irmãos? Talvez nesse ano você está no querite, mas tem uns aqui que já está na casa da viúva. Devagarzinho, aquela porçãozinha sempre repete, sim ou não, irmão? Tem que dar graças a Deus, viu? Tudo certinho, todo lugar tinha fome, mas lá, tudo fala assim, tudo certinho. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 10. Então ele se levantou e foi. Fala assim, ele foi. Aonde? Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? Lenha. E ele o quê? Chamou e lhe disse, traz-me, peço um pouco de quê? Um pouco de quê? Peço-te num vaso um pouco de quê? Para que beba. Fala comigo assim, Deus. Fala assim, tem horas que Deus sabe aquilo que eu quero entregar e aquilo que eu não quero dar. Sim ou não, irmãos? Porque é interessante, porque ela estava, olha o versículo 11, ela foi de pronto, não foi? E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me o quê? Agora, também um bocado de pão, na onde? Fala comigo assim, Deus sempre sabe pedir aquilo que a gente não quer dar. Fala assim, a água ela não negou. Ela não negou. Sim ou não, irmão? O que estava faltando no dia era o quê? Ela negou? Não. Ela negou o quê? Ela vai negar o pão e o quê? E o pouquinho de azeite que ela tinha. O profeta representava quem aqui? Fala assim, a pessoa de Deus. E ele pediu, fala assim, tudo que ela, fala assim, tinha. Você acha que é injusto? Sim ou não, irmãos? Tem hora que Deus vai falar comigo assim, testar a nossa fé naquilo que a gente tem. E você sabia que Deus nunca vai testar a sua fé no muito, é sempre no pouco? Porque quem tem muito dá fácil, sim ou não? Mas quem só tem aquele tantinho, Deus sempre vai testar a sua fé naquilo que você não quer mudar, naquilo que você não quer fazer, naquilo que você não quer entregar. Deus sempre vai testar a minha e a sua fé. A água, ela estava pronta a entregar. Toma aí água. Mas o pão, ela falou, pão não vou dar não. E ela ainda usa o Deus do profeta. O que é que ela fala? Porém ela disse, viva o Senhor, teu Deus, não o meu, mas o teu. E o quê? Que nem um bolo tenho, senão somente o quê? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vens aqui o quê? Apanhei gravetos, cavacos aqui na minha e vou prepará-los para mim, para o meu filho. Para que o quê? Comamos e morramos. É interessante quando eu leio isso aqui, eu acho assim tão poderoso, porque a gente consegue entender nesse versículo, irmãos, que essa mulher, fala comigo assim, acreditava, apesar de todas as dificuldades. Sim ou não, irmãos? Porque na obediência, fala assim, na obediência de Elias, o milagre foi gerado para ele e para ele e para ela. Sim ou não, irmão? Porque tem horas que Jesus vai acessar a verdade, fala comigo assim, do nosso coração. Ela foi sincera ou não foi? Ela falou assim, na palavra segundo o Senhor, seu Deus, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Eu não tenho nada, só tenho esse pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer a última refeição, vou dar para o meu menino e vou comer, e depois nós vamos o quê? Fala comigo, a expectativa dela estava muito ruim. Talvez saia igual a nossa, até o profeta chegar para falar. Talvez sua expectativa está zero, até o profeta chegar para falar. Sim ou não, irmãos?
Olha o versículo 13. O que ele fala para ela? 13. Não, e ele lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. O que ele quis dizer? Não vou mudar nada, só vou mudar algumas coisas. Porém, faz primeiro para quem? Um bolo o quê? Pequeno. Fala assim, Deus é sensato. Ele nunca pede aquilo que vai me prejudicar. Sim ou não? Ele falou, você vai fazer primeiro para mim. Coloque eu em primeiro lugar. Todo milagre nasce por você priorizar Deus. Vamos de novo? Todo milagre nasce por você priorizar a Deus. Não existe milagre sem eu e você priorizar a Deus e a sua palavra. Nós queremos muito, mas não queremos dar prioridade para Deus naquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Deus aqui fala comigo assim, Ele estava organizando a vida dela, sim ou não? Porque quando Deus está falando para ela, Ele está falando assim, não temas. Ele estava falando bem claro, fica tranquilo, pode confiar, fala comigo assim, em mim. Deus estava organizando a sua vida, sim ou não, irmão? Em tempos, fala aqui, de crise. Sim ou não, irmão? Olha como Deus fez. Ele fala assim, primeiro para mim. O que ele quer dizer? Confie em mim. Depois faz para quem? Para você. E depois para quem? Para os seus filhos. Deus fala comigo que estava organizando, sim ou não? A vida dela não estava. Tudo que você colocar, fala comigo, em primeiro lugar. Fala assim, tudo que você colocar Deus, em primeiro lugar, vai haver crescimento e multiplicação. Eu profetizo em nome de Jesus. Tudo que eu colocar Deus em primeiro lugar, vai haver crescimento e multiplicação. Deus organizou ou não organizou? Sim ou não? Ele falou assim, nessa fadiga que você está, coloque eu em primeiro lugar. Depois faz para você. E depois faz para quem? Para o teu filho. Deus ainda pegou assim Ele falou de fé e de milagre, ainda organizou a vida dela por um todo. Sim ou não, irmãos? Porque ela era provedora ou não era? Se ela era doença, quem comia naquela casa? Se ela prioriza só o filho dela, quem comia naquela casa? No avião, o que fala no avião? Quando as máscaras caem, o que é para fazer? Põe primeiro no menino, depois você pensa em pôr você assim? Quando você está pondo o menino, você desmaia. Morre você e o menino sem ar. É tão simples, irmãos. Primeiro vem o pai e a mãe, depois vem os filhos. O avião explica isso tão simples. Coloca primeiro, na verdade, em quem? Depois você acode o menino. Porque quando você pensar em pôr no menino e errar, o trem está balangando, tu tem que sacudir para lá, e depois você... Cadê você e cadê o menino? Já foi embora. Deus estava falando para ela, nessa caminhada vai ser sempre assim. Primeiro para mim, depois para você, depois para o menino. Porque se você adoecer, não tem menino e nem eu. Tem gente que não gosta de ouvir isso, não. Tem casamentos que acabam, porque a mãe prioriza os filhos. O pai prioriza os filhos. Esquece de cuidar do marido, mas cuida dos filhos. Acaba, irmãos. Dá conflitos e B.O. Primeiro é você e sua varoa, irmão. Sem vocês hoje, esquece o menino. Sim ou não, irmão? Precisamos entender que Deus, Ele é um Deus organizado. Tem casal que briga a vida inteira, porque o pai fala comigo, não precisa falar isso com ele assim, não. Aí o menino fala, meu pai não manda em nada nessa casa, quem manda é minha mãe. Aí de repente ele desobedece a mãe, meu pai não manda nem minha mãe, eu mando nessa bosta. O pai não manda, a mãe não manda, quem manda aqui é eu. Vou organizando aqui devagarzinho até eu mandar em tudo. Sim ou não, irmão? Deus, Ele é sábio em tudo que faz, irmão. Para de priorizar a fonte que já secou. Aponta para a fonte que está jorrando. Tem gente que está vivendo fracasso porque está priorizando aquilo que não é para priorizar. E está vivendo uma vida de fracasso dentro da igreja. E Deus está falando, olha aqui, não é aí a fonte, já secou. Muda o destino, é outra fonte que está jorrando. Faz para mim primeiro. Vai lá e faz para você, depois faz para esse menino. Ele vai esperar eu comer, você comer, depois ele come. Sem eu comer, sem você comer, o menino também não come.
Simples assim. Tem gente que está priorizando o menino, aqui é um exemplo, mas tem gente que está priorizando o menino mesmo. Mas o menino aqui é um exemplo. Tem gente que está focando no menino e o menino vai ser o fracasso do futuro. Porque tem criação que não está criando menino, está criando monstro. Para o futuro. É um monstrinho hoje que amanhã vai virar um monstrão e vai te engolir totalmente. Eu tenho filho, irmão, eu posso falar. E eu eduquei minhas filhas, e muito bem educada. Ah, pastor, você não sabe. Sei sim, eu eduquei muito educado. Mas tem educação em que você olha e você fala, meu Deus, lá no futuro não vai dar bem, não. Que mais uns aninhos vai ficar ruim para esse povo. Que mais uns anos esse trem não vai dar certo. Não tem limite, não tem tempo, não tem princípio, não tem foco, não tem nada, irmão. Faz tudo o que quer. E quem faz tudo o que quer, quando ouve um não, dá errado. Então ele já falou, não faça para o menino primeiro, faça para mim. Depois você faz para você e depois você faz para o menino. Irmão, tudo que Deus quer é organizar a nossa vida. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tudo que Deus quer é organizar a nossa vida. Você acha que Deus quer essa vida bagunçada igual está a nossa em algumas áreas? Você acha que Deus está feliz com isso? Sim ou não, irmão? De maneira nenhuma, irmãos. Dona de casa que é certa, igual a da casa bagunçada? Tem umas que não ligam, tem umas que é meio doidona, nem vou falar, mas é meio doidona. Que não liga, deixa o pau quebrar, tá tudo certo. Não é verdade? Lá em casa eu cheguei, foi sábado, eu cheguei e falei, não, nossa casa está bem arrumadinha, né? A José é uma excelente dona de casa. Eu também sou um bom dono de casa. Eu sou bom para bagunçar e eu também sou bom para arrumar. O mais bagunceiro em casa sou eu. Eu confesso minha obra. Mas também eu sou bom para ajudar. Isso, sou bom para fazer comida, lavar vazia, eu não lavo mais, que eu passei o legado para a Letícia e para a Laura. Essa função eu dei a elas, né? Não lavo banheiro porque eu tenho trauma, esquece. Lavei banheiro demais na minha vida. Altas tacas eu levei do banheiro. Quando eu entro lá dentro para lavar, eu me lembro. Não, comida eu sou bom para lavar vazia, sou bom para dar uma ajeitadinha. Sabe aquele engana patrão? Sabe aquele que você dá um tapa assim e fala, nossa, mas arrumou bonito demais. Sou bom para fazer aquilo também. Dá aquela catinha assim, pá, tá limpinho. Tá nada, tá tudo camuflado. Mas fica mais ou menos. Entendeu esse mistério, irmão? Então o que a gente entende? Deus, Ele quer a nossa vida organizada. A Jôs fala em casa, arruma sua cama, porque quem não arruma a cama não vence na vida. Primeira coisa, você tem que arrumar sua cama. Ensine seu filho a arrumar sua cama. Levanta, arruma a cama, abençoado. Pelo menos isso você faz. Pequenininho já faz. Põe um travesseirinho direitinho aí, meu filho. Vamos embora. Dá conta de jogar, dá conta de arrumar uma cama. Dá conta de entrar no Instagram, dá conta de mexer o dedinho para cima. Dá conta de fazer umas coisas, mano. Põe seu filho para arrumar a cama desde pequeno. Já que eu dou uma olhada lá, já fala, ó, arrumar a cama. Quem não arruma a cama não vence na vida. Primeiro princípio é sua cama arrumadinha. Sua cama fala tudo de você, aquela bagunça, aquela anarquia. Irmão, não vou arrumar, não vou deitar agorinha, é 7 horas da manhã, você vai deitar agorinha. Olha a visão, irmão. Não vou arrumar não, vou deitar agorinha. Me filho, é 7 horas da manhã, vou arrumar a cama. É 9 horas da noite que vai deitar. Vive uma vida toda bagunçada e quer viver multiplicação de azeite e farinha. Deus falou para ô mulher, deixa eu te falar, eu vou para sua casa, mas nós vamos organizar antes de eu entrar. Uau! Eu vou para a sua casa, mas nós vamos organizar antes de eu entrar, porque quando eu entrar é desse jeito. Farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, mas a regra é essa, primeiro para mim, depois para você, depois para o menino. E assim vai seguir, estou eu organizando as crises da sua vida. Mas nunca você vai voltar aqui para catar graveto, porque a farinha não vai acabar da panela e o azeite sempre vai jorrar. Mas entenda isso. Precisa haver organização. Irmão, Deus está falando com nós hoje, nessa noite, para a gente ser, fala comigo, organizado. Você não quer só as bênçãos organizadinhas? É as caindo assim no Pix do céu? Pip, pip, pip. Não é assim, não quer? Você não quer? Na área financeira, na saúde, na emocional, Deus fazendo, esse ano terminando no azul, a conta para mim com 50 mil no Pix, assim, real. Não é possível, irmão. Eu estou precisando para mim de 50 mil até dezembro, não sei quanto você, eu estou falando que talvez foi pouco dinheiro, você não ficou tão alegre, mas pelo menos uns 70 mil na conta no final do ano. Porque a sua organização vai determinar, irmãos, o quanto Deus está disposto a ficar na sua casa. O profeta representava Deus naqueles dias, irmão. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele, só sobre ele. Naquela multidão de gente, o Espírito Santo não era igual hoje, ele não era dentro de nós, ele era sobre algumas pessoas.
Os profetas tinham ele sobre ele. Deus estava falando bem claro, eu estou indo para sua casa, mas quando eu entrar, vai ficar organizado. Essa bagunça acabou. Vamos arrumar a cama, vamos dar andamento, vamos fazer isso, vamos programar, vamos projetar, vamos viver, irmão, de uma maneira certa para a gente poder, fala comigo assim, receber de Deus. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 14 para você ver, cadê meu Deus? 14, estou acabando, misericórdia. Falei que ia acabar no horário, mas está difícil, mas vai acabar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva. Agora quem vai dar chuva? Quem não mandou chover? Ele podia falar assim, até o dia que eu mandar. Mas um ano no querido, e 2 anos na casa de fundição, mudou a fala do profeta. A gente é galudo só na primeira vez. Depois que passa no querido, passa no Serepta, a gente muda a fala. Agora, quem vai mandar chover? Na primeira fala, ele falou o quê? Segundo a minha, não vai. Depois de um tempo, ele falou o quê? A gente aprende, irmão. Deus sabe ensinar a gente direitinho, irmão. Ah, eu não vou fazer. Vai. Irmão, a gente aprende, irmão, com as guerras que a gente enfrenta. Sim ou não? Porque fala comigo assim, a Bíblia é um livro de guerra. Aqui não tem ninguém aqui que não está em guerra. Todo mundo aqui está em guerra. Com as emoções, com dívida, com um casamento. Todo mundo aqui está o quê? Tem como falar de Davi sem falar de quê? Tem como? Tem como falar de Gideão sem falar de quê? A Bíblia é um livro de guerra, irmão. É um livro sobre vencer batalhas, sobre vencer guerras. A Bíblia é um livro onde a gente vai vencendo as guerras, as dificuldades vão crescendo no Senhor. Quem crê nisso, irmãos? Eu tomo posse disso. Fala comigo agora, o profeta está falando. O profeta está falando. É Deus falando, fala assim, ele é o provedor. Olha Deus provendo, falando, profetizando sobre a sua, fala comigo, a sua vida. Deus estava falando em tempos, fala comigo assim, de crise. Fala assim, eu vou te sustentar. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Sim ou não, irmãos? E esse milagre, fala comigo, é o único milagre que Deus põe prazo. Enquanto eu tiver, e Deus mandar chuva, vai ter sustento. Nunca vai faltar. Ai, mas isso é poderoso demais. Não faltará ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha a coisa forte. 16, perdão. Da panela a farinha não. Mas no versículo 15, assim comeu ela, e ela foi e fez conforme o quê? A palavra de quem? E assim comeu ela e ele. E o quê? Funcionou ou não funcionou? Ele organizou a casa dele ou não organizou? Organizou ou não organizou, irmão? Ele falou, assim comeu quem? Assim comeu ela e muitos dias. Da panela a farinha não se, e da botija o azeite também não, conforme a palavra que ele falara pelo ministério de quem? De Elias. Fala comigo, quando ela foi, aconteceu o milagre. Enquanto ela andava, a farinha se multiplicava. Quem crê nisso, irmãos? Quando ela começou a andar, a farinha começou. Ela foi, fez o primeiro pão, voltou, entregou, fez o dela, voltou, fez o menino, comeu, e depois, eu creio nisso, irmão. Quem quer viver milagres assim, em nome de Jesus? Fala para você, irmão, é só fazer conforme o profeta está falando. Porque esse profeta aqui, ele representava Deus na terra naqueles dias. Enquanto ela andava, a farinha, fala comigo, se multiplicava. E o azeite, fala comigo, aumentava. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Quem crê nisso? Quem quer viver milagre de multiplicação tem que viver em nome de Jesus e seguir princípios. Quem quer viver milagre de multiplicação precisa cumprir princípios e viver princípios. Tinha um princípio. E eu creio nesses dias, irmãos,
que Deus ele tem no coração de Deus para refrigério, nos organizar, alinhar a nossa fé, entender sobre propósito, sobre processo, e a gente conseguir encaixar dentro da vontade de Deus. Porque, irmãos, viver a vontade de Deus é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. Fala assim, é a coisa mais preciosa que existe, fala comigo, na face da terra. Sim ou não, irmão? Quem crê nisso? Diz a Bíblia que ele vai passar lá cerca de mais ou menos uns 2 anos. De repente a Bíblia vai dizer que Deus falou a ele e mandou ele a encontrar com Acabe. E ele foi falar com Acabe. E depois disso ele passa e vive esse milagre de encontrar com Acabe, marca um lugar, reúne. E a história do profeta aqui vai aumentando e crescendo. Mas o que eu queria trazer era só até aqui. Que nós precisamos, em nome de Jesus, nesses dias, crescer em Deus e na sua palavra. Nós precisamos, nesses dias, irmãos, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender a passar pelo processo e suportar o processo. Nós precisamos entender que nesse lugar o nosso movimento pela fé vai determinar aquilo que nós vamos acessar em Deus, em nome de Jesus. Porque nós acessamos é pela fé. E eu queria que você ficasse de pé no seu processo. Porque todo mundo que está aqui, que vai ficar de pé no seu processo. Tem uns que estão em Querite, hoje em Sarepta, no lugar de fundição. No lugar onde o milagre acontece pela palavra do profeta. Querite foi pelo Senhor que mandou os corvos. Lá na casa da viúva foi Elias falando e provendo o alimento. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que se Deus está te escondendo em algumas coisas, é porque Ele está querendo te sustentar, ser cuidador e provedor na sua vida. Se Deus está te levantando, é para te fazer tomar posse. E se Deus, em nome de Jesus, está te fazendo se apresentar-te, é para que você viva as batalhas que é para ser vividas e vença em nome de Jesus e viva vitórias de Deus sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que Deus tem esse poder de nos levantar e de nos fazer acessar, em nome de Jesus, essas coisas grandes. Eu creio nisso. Quem crê nisso, irmão? Porque toda vez que Deus te esconde, Ele te sustenta. Porque há uma presença debaixo do esconderijo do Altíssimo. E debaixo da sombra do Onipotente nós vamos descansar. Eu gostaria que você só fechasse os seus olhos. E eu tenho certeza, irmãos, que você está passando um processo. Talvez você está perdido, está precisando que Deus fale. Porque no 2:3 Deus fala. E assim veio a palavra do Senhor. Se esconde. 8, 9, Deus fala diferente. Assim veio a palavra do Senhor. Agora eu quero que você se levante. 18:1 Deus está falando, agora se apresente. Talvez você está vivendo, porque tem gente que infelizmente não é Deus que está escondendo ele, é ele que está se escondendo de Deus. Tem gente que infelizmente não é Deus guardando ele, é ele se escondendo de Deus. É ele vivendo essas dificuldades pelo fato de estar escondendo de Deus. Tem gente que não está sendo escondido pelo Senhor. Ele está igual a Adão, correndo de Deus, fugindo de Deus e escondendo de Deus. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa nos alinhar nessa noite. E que nós possamos entender sobre o processo, irmãos, que estamos passando. Que esse processo não é para nos matar, não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, mas é para nos promover. É para a gente poder, em nome de Jesus, viver vitórias sobre os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Sobre os gigantes que se levantam contra as nossas casas, sobre os gigantes que se levantam contra as nossas famílias. Deus nessa noite está nos levantando de maneira profética, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, para que nós possamos, em nome de Jesus, passar pelo processo, viver o processo, suportar o processo, e em nome de Jesus, chegar ao ponto de ter o anel no dedo, chegar ao ponto de falar, agora vai e governe, pelo processo que você venceu, pelo processo que você passou, José, agora você vai governar.
Agora você vai governar sobre todo o Egito, alto e baixo. Agora essa presença, essa sabedoria que você adquiriu, esse conhecimento, essa presença, essa intimidade com Deus, essa revelação do Altíssimo que você adquiriu, agora você pode governar o Egito baixo e alto. Agora em nome de Jesus você vai governar pela experiência que você viveu. O nosso maior problema é que a gente não quer viver a experiência e quer ter por status de posição de governo sem ter vivido o processo. A gente não consegue tomar uma decisão no nosso processo. A gente não consegue tomar uma decisão certa e firme dentro do processo. Nós precisamos viver nesses dias, em o nome de Jesus, entendendo que nós vamos sim passar pelo processo, mas nós também sim vamos suportar, e nós vamos, em nome de Jesus, viver o resultado do processo. Oh Espírito Santo, levanta uma igreja, Deus, que viva os resultados do processo, em nome de Jesus. Prospere o teu povo a ponto, ó Deus, deles entender, meu Deus, que o Senhor está nesse processo, que o Senhor está no propósito, mas também está no processo. Porque a nossa tendência é aceitar o propósito, mas fugir do processo. Nós aceitamos a palavra, eu vou te usar, vou te levantar, você vai prosperar, mas nós não aceitamos o processo, ó Deus. Nós não aceitamos as covas, nós não aceitamos a rejeição, as traições, nós não aceitamos as invejas, as culpas, as acusações. Deus, nós fugimos dessas coisas, mas tudo isso é processo. José foi invejado pela filha de Faraó, pela esposa de Potifar. José foi invejado. Porque ele carregava uma presença muito grande no seu processo. Eu quero te dizer que não importa o processo que você está vivendo, Deus está com você. A Bíblia falou: José foi para o cárcere e Deus estava com ele. José foi para a casa de Potifar e Deus estava com ele. José foi para o cárcere do Faraó e Deus estava com José. Não importa o processo que você está passando, Deus está com você. Ele é com você. Ele é a sua força, Ele é o seu ajudador. Ele quem te faz romper. Oh Deus, nos faça triunfar sobre todos os processos, ó Deus. Rejeita o seu processo, passe por ele, avance. Deus está contigo. Oh! Eu creio. Nosso movimento aqui de fé vai mudar a nossa história. Se movimente dentro do seu processo pela fé. Coloque a mão no seu coração no nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem o nosso coração nessa noite. O Senhor tem a nossa atenção nos processos que passamos. Dentro do propósito, ó Deus, talvez a gente nem dá muito moral, mas dentro do processo o Senhor tem a nossa atenção. É no processo que o Senhor revela quem nós somos. É no processo que o Senhor forja em nós o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo vai ser formado em nós, forjado em nós. E é no processo que nós descobrimos quem nós somos de verdade. Nós precisamos sim, Deus, não ser só judeus que crê, mas nós precisamos, em nome de Jesus, deixar a palavra entrar para que nós sejamos seus discípulos. Nós não podemos rejeitar sua palavra. Nós precisamos acessar a sua palavra, que a sua palavra tenha acesso ao nosso coração, que nós não sejamos duros,
ruim de natureza a ponto de rejeitar a tua palavra, de achar que a palavra não é para nós, de achar que esse negócio de processo não é para nós. Não, meu Deus, que o Senhor ache em nós um coração quebrantado e contrito, um coração disposto a entender: Deus, eu estou no processo, me ensina a passar por ele, me ensina, na verdade, a atravessar do lado de lá e cantar que só o Senhor é Deus. Assim como Miriam cantou do lado de lá que só o Senhor é Deus. Levanta uma igreja, Espírito Santo, que sabe o que está vivendo, se é propósito ou se é processo, e que dentro do processo nós sejamos humildes, que nós o obedecemos, porque o milagre aconteceu porque ela fez conforme o profeta falou. Ela fez conforme o profeta disse. Ela fez conforme o profeta liberou a palavra e viveu milagres extraordinários. Eu quero, em o nome de Jesus, que nessa noite, com seus olhos fechados, Deus tenha acesso ao mais íntimo do seu coração, não na emoção, mas na razão. Um culto racional. Um culto racional é quando você se enxerga por dentro e não fica terceirizando para o irmão que não veio. Um culto racional é quando você assume: eu estou no processo e estou fazendo tudo errado, por isso que ele não passa, por isso que não termina, por isso que não chove na minha vida, por isso que não chove na minha casa, por isso que não chove na minha história. Um culto racional é quando você entende que a palavra foi para nós, foi para mim, que eu preciso dobrar a minha cerviz e não ser de dura cerviz, que eu preciso ser um trigo que dobra a cerviz e não um joio que fica em pé, de fácil colheita e vai para o fogo. Nós precisamos ser trigo que dobra. Que em nome de Jesus, nesse domingo, Deus possa, em nome de Jesus, abrir essa porta que vai direcionar você e eu, e Deus vai falar: a porta está aberta, você passou pelo processo. Elias agora sai da casa da viúva, se levante e vai lá em Acabe e fala que vai chover. A Bíblia vai dizer que antes de chover, Elias enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Aserá, matou todos, 850. Diz a Bíblia que Elias orou uma vez, fala comigo, e veio fogo. Fala bem forte, e veio fogo do céu. Mas quando foi para chover, Elias orou 7 vezes. Tem hora que é mais fácil trazer fogo do que trazer chuva. A gente entra num culto sempre querendo fogo. Ele orou 7 vezes. E ele falava para o servo: volta lá e vê. Na 7ª vez o servo falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: pode descer e avisar Acabe que vai chover. Tem hora que é mais fácil trazer fogo do que trazer intimidade, trazer presença. Nós somos uma igreja, uma geração que fica só atrás de fogo, de poder. E Deus está falando: eu quero dar a vocês intimidade. Eu não quero que vocês só vivam de sinais, eu quero ser íntimo de vocês. Eu quero ser o sinal único e suficiente na vida de vocês. Porque Deus disse a Moisés: aos meus servos eu mostrei sinais, mas a você, Moisés, eu revelei a minha presença, eu revelei a minha bondade. Que nessa noite nós possamos sair daqui identificando o nosso processo,
Porque quando você sabe o processo que você está passando, você consegue ser moldado no molde certo, no tempo certo, e assado no forno certo. O forno era a casa da viúva, humilde e ainda pagã, porque depois na frente essa mulher se converte. Que nesses dias, irmãos, que ainda falta para acabar o ano, que todos nós estamos num processo esse ano, que Deus não nos ache, infelizmente, queixo duro, dura cerviz, difíceis de lidar, rejeitando a voz do profeta, falando, não, eu vou fazer para meu filho primeiro, eu não quero saber o que você está falando, falando, não, eu vou fazer para mim primeiro, se sobrar eu faço para o Senhor Deus. Não, que nesses dias de propósito e de processo, que Deus nos ache disposto de coração a obedecer a sua voz. Senhor, conforme o Senhor mandou, eu estou fazendo. Vou fazer primeiro para o Senhor, porque Deus sabe pedir aquilo que a gente não quer dar dentro do nosso processo. Porque tudo aquilo que nós não quer dar dentro do nosso processo é aquilo que vai mudar a nossa vida. O milagre só aconteceu porque ela foi e obedeceu, conforme o profeta falou. Que nesses dias você possa ir e obedecer, assim como Deus está falando com você. Porque a nossa tendência é quando Deus fala, nós consultamos a nossa carne. Nós deixamos a nossa carne falar mais alto. Nós não cumprimos o combinado porque consultamos a nossa carne. O nosso espírito está falando. Tem gente aqui que fez promessa e está descumprindo, porque está consultando a sua carne. Já combinou e está, na verdade, descumprindo, porque está consultando a sua carne. Já fez o combinado e está descumprindo, porque está consultando a sua carne, está consultando a sua razão, sua emoção, seu temperamento, está consultando seu caráter, está consultando sua personalidade e está dando errado. Deus está falando e nós estamos consultando a carne e queremos ver coisas de milagres. Fala comigo, nós precisamos nesses dias ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Oh Espírito Santo, como essa igreja de hoje precisa te ouvir, Deus. Nós precisamos deixar de ouvir a nossa carne e ouvir o nosso Espírito. Pastor, como eu sei que eu estou ouvindo a minha carne? Você está se afastando de Deus. Pastor, quando eu sei que eu estou ouvindo o meu Espírito, você está se aproximando de Deus. Toda vez que você escuta a sua carne, você é carnal, e muito carnal, é ignorante, é soberbo, acha que sabe e está caminhando para o fracasso. Toda vez que você escuta o seu espírito, você não sabe de nada e está humilde, disposto a aprender cada vez mais. Que nesses dias, dentro dos nossos processos, que nós possamos viver a aprovação do nosso Deus, pelo fato de obedecer e fazer do jeitinho que Ele mandou. Senhor, nos ajude a fazer do jeitinho que o Senhor mandou. Hoje Deus deu uma ordem a cada pessoa que está aqui. Nos ajude a fazer do jeitinho que o Senhor mandou, sem consultar a nossa carne, sem consultar as dúvidas da nossa carne, porque talvez ela caminhando, ela podia ter dúvida e falar, eu não vou fazer para ele nada, eu vou fazer para mim e para meu filho, depois nós vamos morrer. Deus estava falando bem claro, confie em mim e eu mudo a sua história. Confie em mim e eu mudo a realidade da sua casa. Em todas as casas vai ter falta, mas na sua, eu creio, vai ter, fala comigo, provisão. Fala comigo, de Deus. Fala assim bem forte, provisão de Deus. É interessante que no Novo Testamento já abre aí, Lucas 4, 24 e 25. A Bíblia vai falar dela em Lucas 4. E diz, em verdade vos digo, que nem o quê? Em verdade vos digo que muitos, o quê? Muitas viúvas existiam na onde? Nos dias de Elias. Quando o quê? O céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve o quê? Sabe qual é a diferença na casa dessa viúva? Ela estava disposta a obedecer.
Tinha muitas, mas só uma disposta a obedecer. Você sai daqui com essa palavra no seu coração. A diferença daquele que recebe e do que não recebe é porque ele está disposto a obedecer à voz de Deus. E se deu errado é porque você não quis obedecer e está culpando todo mundo. Você não quis obedecer e quer culpar todo mundo. É claro, tinha muitas viúvas. Olha o 26. E nenhum o quê? Nenhuma delas foi o quê? Enviado Elias, senão a Serepta, em Sidom, a uma mulher viúva. Que Deus ache seu coração como o coração dessa viúva, disposto a obedecer aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Que a farinha da sua casa nunca falte, e que o azeite em nome de Jesus também nunca falte. Que Deus seja esse Deus provedor sobre a sua vida, que Ele seja esse Deus que alcança os seus propósitos, e que você caminhe tendo prazer em ouvir e obedecer a sua voz. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique em o nome de Jesus essa palavra no seu coração, e que você possa viver grandes sinais da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.